Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado, aquele joinha no estilo, se vocês gostarem do vídeo, tá logo aí embaixo, só clicar em cima. Lembrando que neste canal eu tenho 7 playlists, quais sejam como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, se eu fosse presidente e projetos de lei que o Brasil precisa. Todos esses assuntos abordados nesses vídeos, nessas playlists, a grande maioria são baseados nos livros que eu escrevi. 5 dos quais já foram publicados e o 6º está para sair. E, obviamente, também nas minhas observações sobre a economia, a política do país, o dia a dia, não só do país e do mundo, em todos os contextos, dentro, obviamente, das minhas limitações, dentro da minha formação e como cidadão, principalmente. E todos nós sabemos que, finalmente, depois de 9 dias de transição, o ministro Eduardo Pazuello finalmente foi exonerado e o médico Marcelo Queiroga assumiu o lugar dele para ministro da Saúde. Até aí tudo bem, parece uma grande escolha. Trocar um general que não entende nada de pitibiribes de medicina, por um médico. Mas não é só isso que deve ser levado em consideração. É se o cara tem peito, se ele tem postura de quem vai representar a ciência que ele representa, no caso do médico, e, se for necessário, peitar o chefe dele, o chefe imediato, não o patrão, porque o patrão é o povo. O chefe imediato é como se fosse o gerente contratado de uma empresa. Então, o chefe imediato é aquele cara lá, o capitão, esqueci o nome dele, acho que é Bolsonaro, é um cara que ele está ocupando o cargo de presidente. Ele faz a mesma coisa que aquele cara que fica atrapalhando a foto. O fotógrafo está lá esperando o cara sair da frente para tirar a foto de quem realmente interessa, e está lá o cidadão, o bonachão, tentando sair na foto, atrapalhando a foto alheia. É isso que o Bolsonaro faz, ele está atrapalhando, ocupando o cargo de presidente sem merecê-lo, embora tenha sido eleito pela facada, quer dizer, pelo povo. O povo gosta de coitadinho, o cara levou facada, votaram nele, enfim, deu nisso. Então, é o cara que atrapalha a foto. Então, o cara que atrapalha a foto ocupa o cargo de presidente sem merecer, sem ter capacidade para ocupar, sem ter humildade para ocupar, sem ter competência para ocupar, sem ter preparo para ocupar, sem ter atitudes positivas que justifiquem a sua presença lá, sem ter discursos adequados que justifiquem a sua presença lá. O cara não desceu do palanque, ele gosta de fim de semana se juntar com meia dúzia de bajuladores, aí 200, 300, não faz a menor diferença. Bajuladores, que eu não sei qual a motivação dessas pessoas. Limitações dá para perceber que tem bastante, que para bajular um sujeito igual o Bolsonaro, o cara tem que ser muito limitado, em todos os sentidos. Isso é ponto pacífico. O cara, para bater palma para um indivíduo tipo o Bolsonaro na presidência, eu não tenho nada contra a pessoa do Bolsonaro. É um cidadão como outro qualquer, até prova em contrário. É filho de Deus, é irmão dos irmãos, irmão das irmãs, enfim. Mas para presidente não serve. Aí ele se auto-intitula, pior que não servir para ser presidente, ele é centralista, ele
verticalizou o poder dentro da presidência da República. O ministro que não se reporta diretamente a ele: chefe, posso ir no banheiro? Chefe, posso tomar um cafezinho? Chefe, posso sair mais cedo? Chefe, eu posso dar uma entrevista hoje para a Band News, para a Globo, para a SBT? O cara que não se reporta a ele queima, está exonerado. O cara que tem mais competência que ele, até não precisa ter muito para ter mais competência que ele. Qualquer profissional nesse país de nível técnico, para cima, tem mais competência que ele. O cara que brilha um pouquinho mais que ele, e no caso específico que eu vou citar agora, pessoas que foram ministros dele, que brilharam 1 milhão de vezes mais, foi o Mandetta à frente do Ministério da Saúde e o Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. O cara não serve, porque ofusca. Quer dizer, não tem como ofuscar uma luz apagada, mas essa luz se ofusca. Então essa luz apagada aí que eu estou falando, ele já impôs ao coitado do Marcelo Queiroga que ele vai ter que se reportar diretamente a ele. Ficou mais ou menos assim, implícito e explícito ao mesmo tempo, que o ministro da Saúde é o Bolsonaro. E o Marcelo Queiroga só vai fazer, ou deixar de fazer, aquilo que o Bolsonaro permite ou não permite. Resumo da ópera: não vai mudar coisa alguma nesse país. Trocou-se 6 por meia dúzia. Porque lá no dia 16 de outubro, 22 de outubro do ano passado, o general se subordinou ao capitão, general... esqueci o primeiro nome do cara, o Pazuello, e disse... Tem um vídeo lá para quem quiser ver na internet. O general se refestelou e disse: aqui é bem simples, um manda, o outro obedece, kkkk. Aí o Bolsonaro ficou com o ego inflado, parecia um balão da Capadócia. Vejam que situação que o povo brasileiro chegou e se submete. Uma coisa horrenda, uma coisa deplorável. O ministro da Saúde, em plena pandemia, se subordinando do ponto de vista científico e de iniciativa, de proatividade, a um indivíduo que não serve nem para técnico de enfermagem num hospital de uma cidadezinha do interior. É essa a nossa situação, infelizmente. Aí no discurso, até parece um discurso bonito, para trouxa. Não, é porque tem que usar máscara, não sei o quê, mas nós não queremos lockdown. Agora, só máscara não é suficiente. Eu já deixei claro isso. Eu não tenho autoridade para isso. Mas milhões de autoridades da medicina, cientistas, médicos, enfermeiros, já disseram. É igual gripe, eu já até expliquei. Gripe, quando você vai ao médico para fazer uma consulta sobre gripe ou resfriado, o cara vai te receitar 5, 6 remédios diferentes. Antitérmico, anti-inflamatório, descongestionante, analgésico, enfim, antigripal, antifebril, escambau. Agora, uma doença, no mínimo 20 vezes pior que uma simples gripe, e que é nova, que é desconhecida até do meio científico, precisa de muito mais. Então não é só a máscara que resolve. Aí o cara quer posar de bom moço, defende a máscara, mas já deixou claro que é contra o lockdown. Ora, como eu já disse em vídeos anteriores, se tivéssemos feito lá um lockdown de 40, 50, 60 dias no início, e mantivéssemos as fronteiras de certa forma fechadas para a entrada e saída de pessoas, nós não teríamos 302, 303 mil mortos nesse país, nem 12 milhões de infectados. Os números seriam infinitamente menores, 70, 80, até 90% menores. Mas vai botar isso na cabeça desse tipo de pessoa. Não entra. O Einstein disse numa frase muito boa, ao longo das suas diversas reflexões sobre a humanidade, sobre o comportamento humano.
Uma mente que se abre a novas ideias jamais voltará ao tamanho anterior. É mais ou menos com essas palavras. Mas mentes que não se abrem a coisa alguma, agora é por minha conta. Mentes que se abrem a coisa alguma, a cada dia ficam menores. Fácil de entender, né? Trocamos 6 por meia dúzia e, infelizmente, a coisa vai de mal a pior. Gostaria de ser porta-voz de uma mensagem positiva, eu sou muito otimista. Mas enquanto este governinho que aí está a permanecer no poder, fazendo as lambanças que está fazendo, nada vai mudar, tá certo? Infelizmente, essa é a realidade. Entende? Assim, só uma observação. Eu tenho ouvido muitas críticas de bolsonaristas. E sabe como eles me criticam? Repetindo, igual papagaio, as mesmas palavras que o próprio Bolsonaro diz em defesa própria. Como se fosse defensável a situação dele. É totalmente indefensável. Ele sim é responsável por milhares de mortes, por N motivos, por milhares de mortes e contaminados pela Covid. Isso é ponto pacífico. A justiça vai garantir isso. Se bem que eles podem condenar num primeiro momento, depois vão absolver porque o cara que prendeu ele não estava usando cueca rosa no dia que foi prendê-lo. É isso. Um abraço.